Então vamos falar, bom, PDT, né? fala de tudo, né? Você jornalista, confiar em jornalista Fala assim. Poxa vida. Vamos lá, começando. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o prefeito em exercício, Valmir Pinto, presidente do PDT de Suzano, e o vice-presidente do PDT, que também é da administração, o Mauro Vaz, que é também diretor do Pronto-Socorro de Suzano, diretor da Vigilância Sanitária. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. A gente vai falar sobre política. O PDT acabou de mudar agora a sua direção, está com algumas novidades, né? Vamos falar um pouco de eleição e também, se der tempo, a gente fala um pouco também da administração. Queria agradecer a presença de você, Valmir, obrigado por aceitar o convite, e também do Mauro Vaz. Queria que vocês dessem uma saudação para o nosso internauta. Quero dar meu boa tarde aqui, todo mundo está participando aí, agradecer a Rede DS aí por essa cobertura. É sempre importante a imprensa noticiar sobre a política, né, principalmente quando a gente está ao vivo, porque aí a gente pode esclarecer dúvidas e não tem essa coisa de que ouviu, que alguém disse que disse. A gente pode aproveitar bem e fazer um bate-papo falando um pouco da nossa cidade, da política, da nossa realidade. Bom, também agradecer o convite, estamos aqui à disposição, o Valmir como presidente do PDT ou como vice-presidente, também da administração, estamos aqui à disposição. Tá certo. Monique, como que tá o som? Tá bom o som? Tá bom? Vamos prosseguir então. Bom, o PDT, né, tá na administração e acabou de mudar. Tem agora, sofreu algumas mudanças, né? Eu queria que o Valmir começasse falando um pouco dessas mudanças. Você agora é o presidente do partido, né? Que tipo de mudanças que o eleitor que vota no partido, no PDT aqui em Suzano, pode já ver nos próximos dias? São mudanças substanciais? Como que você pode falar um pouco disso? O PDT passa, né, pelo mês de agosto até outubro, suas convenções municipais, suas mudanças, né, de direção. Então, aconteceu isso em várias cidades do Alto Tietê, no estado de São Paulo, né, e aqui também não é diferente. Então, assumi essa tarefa aqui junto com o Mauro, com a Terezinha que está aqui presente. Nós temos a Solange também na executiva. Nós temos lá os 2 vereadores também, são membros da executiva. O Edmilson Paulo Gato, que foi vereador e também está na executiva. Enfim, se montou um time novo, né? Fomos convocados pela direção estadual, o Marcelo também nos apoiando, com a tarefa de reorganizar o PDT, visando já, logicamente, né, as eleições de 2020, que está aí próximo, também 2022, né, que a gente vai passar por outro processo eleitoral. Nós temos aí, como todos sabem, né, o Ciro como nosso pré-candidato. Então, temos uma tarefa que foi nos imposta aqui na região do Alto Tietê. Então, nesse momento, é uma questão de reorganização, criar a nossa chapa de vereadores. Esse ano a eleição mudou, não tem coligação proporcional, então nós temos que ter uma chapa completa com 29 candidatos, ou seja, cada partido vai precisar de 29 candidatos, né? Então, uma tarefa difícil para você montar o partido, organizar, criar as comissões internas, fazer o debate com a sociedade, defender as pautas que são as pautas do PDT, voltadas mais para a esquerda, que a gente defende, né? Então, temos uma tarefa árdua então, estamos começando, estamos alugando uma sede para nossos encontros, nossos Quantos debates. filiados que tem hoje? Vai ter campanha para novos filiados? Pois nós já estamos fazendo essa campanha, já estamos filiando, né, já estamos fazendo o debate, porque é importante que a pessoa não seja desavisada, né? Senão daqui a pouco vem uma pessoa lá, eu gosto lá do
do PDT, gosto do Marcelo Cândido, né? Mas eu também gosto do Bolsonaro, gosto do Dória. Então, a gente precisa explicar para a pessoa que uma coisa não combina com a outra. Então, estamos fazendo alguns encontros e agora vamos a partir da sede, né, que a gente pegou a chave hoje, nós vamos ter esses encontros quinzenais para poder chamar uma certa militância e ir debatendo as pautas para que as pessoas tenham entendimento do caminho que a gente vai seguir e, logicamente, que ela afinando com nossas ideias, com o nosso projeto e se filiando, aqueles que quiserem ser candidatos, a gente já vai montando a chapa, né? Vamos precisar de mulheres, né? 30% é obrigatório, então vai ser uma eleição difícil e a gente tem que estar organizado internamente no partido para poder enfrentar os desafios que vem pela frente. A sede, onde que está hoje a sede? O eleitor que quiser... Está montando ainda, né? Vai ser na Travessa Mirambava, né, Terezinha? Não, Travessa Goió. Travessa Goió. Travessa Goió aqui pertinho. Mas a gente vai divulgar nas redes, vai ter telefone, vamos passar o número bonitinho. A gente pegou hoje a chave, tem que fazer uma pintura, levar lá uns móveis, enfim. Eu acho que mais uns dias aí a gente já está podendo receber as pessoas lá e estabelecer o debate que a gente precisa aí. Ô Mauro, você já foi vice-prefeito, mas sempre em partido diferente do Cândido e do Valmir. Pela primeira vez você, o Valmir e o Cândido estão no mesmo partido. Como que é para você isso? Nós estamos aí na luta há mais de 20 anos, né? Acho que a primeira eleição que eu e o Cândido e o Marcelo Cândido disputamos, acho que foi em 2000. Né, e já éramos partido diferente. O Valmir também na época estava no PSTU, né, então, mas assim, muito próximo, né, sempre na mesma direção, mesmo sendo o PCdoB, o PT, né, tanto o PSTU. Então o que aconteceu agora? Pela primeira vez mesmo na história aí, a gente está os três no mesmo partido. Então isso é bom, isso reforça, isso traz um partido com experiência, né, e daquilo que a gente quer, não só para o governo em si, para um suporte para o governo, um complemento, né, para a cidade e para o próprio partido mesmo. Eu acho que foi muito interessante isso. Certo. 2 décadas e aí a gente se encontra. E foi um processo natural, né? Não houve, vem para cá, as coisas foram acontecendo. Eu acho que a política tem essa dinâmica, né? Ela vai indo por um caminho e enfim, quando chega a política eleitoral, o formato nem sempre é o ideal, né? Porque a lei eleitoral também exige algumas coisas, então as coligações, enfim. Mas no nosso caso, por exemplo, que a gente sempre teve próximo, né? Eu fui secretário do Marcelo, o Mauro foi vice, o Mauro foi secretário do Marcelo também. Hoje eu sou vice, mas indicado pelo Marcelo, pelo próprio PDT, então a gente tem uma afinidade política já, temos um trabalho aí na cidade e ela veio de forma natural, o que fortalece todo mundo aí. Uma pergunta fácil para fazer para você é sobre a participação do PDT como vice o ano que vem. Né? A gente sabe que política é conjuntura, né? No momento de hoje vocês estão com o PL, né? Vai ser possível repetir essa dobrada aí nas eleições de 2020, você como vice ou não? Ou, existem outras propostas, outros planejamentos aí em vista? Na verdade, Edgar, a eleição, né, a próxima eleição, que é 2020, para a gente que está na gestão, ela está um pouco cedo para ser debatida, ser discutida, né? Geralmente quem acelera o debate político é sempre quem está na oposição, quem está fora do governo, que quer fazer a disputa. A gente tem... Pense bem, nós temos 15 meses de governo, não é pouco, né? É muito tempo para governar, para colocar a obra na rua, para implementar a política que a gente está fazendo, enfim, terminar projetos, ações, planos. Então, ele tem muita tarefa. E antecipar esse debate não é bom. O que eu posso dizer, sim, nós temos um compromisso, né? Como eu sempre digo, né? Nós não estamos no governo, nós somos no governo, né? A gente foi parte eleita também, o PDT tem um vice que foi eleito junto com o Rodrigo, então nós temos esse compromisso e essa tarefa de cumprir até 2020. Logicamente que, por se tratar de uma outra eleição, com certeza se trata também de um novo governo, né? de um novo plano de governo,
a gente vai ter que fazer uma revisão de tudo que a gente fez nesses 4 anos, saber o que a gente cumpriu, o que faltou, o que fizemos além, né? Fazer essa análise com muita tranquilidade para ver o caminho que a gente está seguindo, ver qual é a expectativa da população, o que ela ainda vai nos cobrar, o que ela está satisfeita. E é baseado nesse plano de governo, nessa organização interna nossa e também do PL, de outros partidos, é que vai dizer o caminho que a gente vai tomar. Logicamente que a gente tem uma análise bastante positiva do governo, o governo tem trabalhado bastante, nós temos muita obra na cidade, tem muita coisa acontecendo, é natural que a gente possa estar junto. Mas eu digo que em política não depende de boa vontade, de coleguismo, né, de relação de amizade. Ela tem vários componentes, e principalmente o político, que às vezes nem sempre dá certo. Mas nós temos tudo para estar junto, sim. Temos um trabalho que está sendo consolidado. E como eu disse, a gente precisa ver o que a gente falhou, o que a gente errou, como corrigir isso. E, logicamente, ter pautas que vão de encontro àquilo que a gente pensa, né? A gente sabe que quando junta mais de um partido, é difícil você ter em mente tudo afinado. Consenso, né? Consenso, sempre tem diferenças, que é natural, né? Eu até disse hoje que a gente precisa... o grande desafio da política é como é que você lida com essas propostas, ideias diferentes, como é que no dia a dia você enfrenta esse desafio, vai resolvendo e vai solucionando, né? Porque, de fato, eu tenho discordância de coisas que estão no governo hoje, vários têm, enfim, mas é preciso ter maturidade para que a gente possa ir avançando e resolvendo essas divergências, né? O que não pode acontecer as divergências serem maiores do que as convergências, né? Porque aí cria um atrito. Mas estamos lidando com isso e, logicamente, que não depende só da gente também, depende do próprio PL nos querer junto, né? E a gente afinar um bom projeto, um bom plano de governo para daí sim a gente pôr o bloco na rua. O Marcelo Cândido está na executiva estadual do PDT? Está na estadual. Como que ele trata a questão de Suzano? Ele deixa para o diretório... Ele tem o pensamento que vocês têm hoje da administração e das propostas para as eleições de 2020 tem o apoio dele, claro, né? Como é que ele lida com isso? O Marcelo foi uma grande liderança. Eu digo isso nessa porque eleição. ele é uma liderança, sempre tem muito voto. Natural, mas assim, ele também foi uma grande liderança para a vitória. Né? Isso é inegável. Sim. Isso não dá para você, né, colocar um pano de fundo e não falar sobre isso. Mas eu acho que ele deixa a gente muito à vontade aqui no partido, né? É lógico que ele participa das reuniões, até porque a cidade também, o Marcelo mora, né? Aqui em Suzano, então ele tem uma participação mais efetiva com a gente, da questão agora, principalmente nesse novo momento do PDT. Só que quanto ao governo, ele deixa muito, né, a gente à vontade, está trabalhando. E outra coisa, só quero voltar um pouquinho na questão do governo, Edgar, a questão é o seguinte. A população ela depende muito de um governo. Então a gente tem que ter muita coerência, muita prudência naquilo que você vai fazer perante uma eleição. Nós temos aí, claro, não um governo federal, né, tumultuado, uma eleição tumultuada, e a pessoa acabou levando o governo, né, e sem condições até de administrar, com grande dificuldade de administração. Então você tem que trazer isso para a cidade também. A gente não pode ser incoerente, né? Nós somos o governo, estamos no governo e temos que ter coerência até numa reeleição. Você não pode também... tem que ter muita coerência, né, numa questão dessa. Senão você põe a cidade na estaca zero de novo, qual foi a última administração. Sim. Voltando à questão indo um pouco para a Câmara Municipal, no começo do ano, acho que no final do ano, começo agora, o vereador, o Netinho, fez algumas críticas à administração. Você acha que, Valmir, é um caso isolado dentro do partido? O ambiente da Câmara é um pouco diferente e por isso tem o vereador do partido que apoia o prefeito, às vezes critica ele por conta disso ou não? Ele recebe alguma orientação, alguma advertência lá? Hein? Então, na verdade, assim, esse é um assunto bom para a gente falar. Eu estava lembrando aqui que a gente ganhou uma eleição pela primeira vez na história de Suzano com o segundo turno, né? Esse segundo turno
foi responsável, por exemplo, por uma aliança maior do que aquela que a gente tinha pensado. Então, para você ter uma ideia, nós tivemos setores do PT nos apoiando, nós tivemos setores do PSDB, do próprio DEM, né? Enfim, houve uma mistura de partidos, de pessoas nos apoiando. Então, construir um governo depois com gente de tudo quanto é partido, com várias ideias, não é uma tarefa fácil, né? Então, como diz Mauro, muita tranquilidade, a gente precisa ser sereno para poder agir, agradar todo mundo, não desagradar setores importantes. Logicamente que eu tenho descontentamento, Mauro tem, o próprio Marcelo Cândido tem descontentamento em relação a algumas coisas do governo, e não vejo isso como um problema, né? A gente debate lá internamente, discute. E na Câmara não foi diferente. O Netinho discordou de algumas coisas. O problema é que na Câmara, como ela tem uma vida própria, e lá você tem, inclusive, o uso da tribuna, que ela é interna, mas ela passa a ser externa. Então, as diferenças e as divergências lá foram para fora, ganhou a imprensa, e isso criou todo um atrito. De fato, não foi uma ação combinada com o PDT, não foi discutida com o PDT, foi uma ação meio que isolada do Netinho, mas a Câmara, como eu disse, você mesmo já relatou aqui, ela tem uma dinâmica própria que muitas vezes as coisas acontecem ali na hora, precisa se dar a resposta, e lógico, o mandato, né, embora seja partidário, ele tem uma certa independência, é do vereador, e às vezes eles agem de acordo com o pensamento dele, tem coisa que precisa decidir na hora, enfim. Mas a gente já conversou com o Netinho, tem uma harmonia, e o que a gente quer fazer agora, que a gente propôs nessa nova executiva, é que nós estamos fazendo reuniões semanais, né? Os próprios vereadores entraram na executiva do partido, para que a gente possa discutir melhor os problemas da cidade, dentro do partido, e que todo mundo saia com uma linguagem única, ou pelo menos um pensamento parecido, para que a gente possa falar a mesma língua e evitar essas divergências de Câmara com o Executivo, porque as reclamações vêm da própria população, então tem coisa que a gente discorda mesmo, eles também, mas o importante é que a gente possa fazer o debate, resolver esses problemas e poder ter uma resposta única lá. Certo. Nos últimos meses a imprensa viu aí uma aproximação do deputado Estevão Galvão, grande liderança aqui nas eleições, não sei se ele deve sair candidato, né? Tem essa discussão em torno do assunto, uma aproximação com o prefeito Rodrigo Axuxi. Uhum. Eu queria saber assim, do PDT, como que o PDT olha isso, né, essa aproximação, se tem alguma interferência nisso, conversa com o prefeito sobre isso ou não, ou deixa a aproximação ocorrer normalmente? Você quer falar primeiro? Assim, na verdade, o deputado, ele tem uma aproximação não do partido em si, mas tem uma aproximação do governo. Entendeu? Institucional, né? Institucional. Até porque também, apesar da gente não trazer tantos benefícios daquilo que tem na publicidade, uhum, né? Existe uma publicidade. O que existe? A expectativa e a realidade. Sim. O que a gente vê muito é a expectativa, a realidade pouco. Mas isso também é óbvio que o prefeito ele tem que acolher todos os deputados. Não só o deputado daqui de Suzano, mas outros também. Até porque são aqueles que trazem, né, emendas, aquele que traz também que ajudam, que vem dinheiro novo para o governo. Né? Então nós temos aí outros deputados também que estão próximos, entendeu? Então quanto a isso eu não vejo, né, praticamente no governo não vejo problema nenhum dessa aproximação. Né? Que o acolhimento parece que foi um pouco maior agora. Mais aconchegante. Mais nesses últimos meses. Depende do olhar, depende do ponto de vista, né? Eu acho que ele faz, o prefeito, ele acolhe aquilo que é o interesse para o município, né? Agora, o que não pode ser um interesse partidário, um interesse político posterior, que aí fica mais difícil. Né? Na verdade, eu acho que tem duas maneiras de enxergar isso, né? De fato, você comentou e tem muita gente comentando Sim. isso, né? Eu acho que tem o fato do prefeito, né, ser uma instituição, lógico que ele precisa receber democraticamente, todo mundo que quer vir na cidade, quer trazer benefícios. Isso, eu sou testemunha, ele tem recebido. Deputados do PT têm mandado emendas para a gente, vários partidos, enfim. Acho que isso, o institucional, ele tem que ser feito, acho que está correto. De fato, eu penso,
né? Eu, Valmir, dentro do governo do próprio PDT, acho que não tem um certo exagero. Exagero, inclusive, por parte do deputado. Eu vejo ele perdido sem saber para onde ir. E como a gente sabe que ele está inelegível, que ele está com os direitos cassados, ele não tem muito o que fazer. Ele também está difícil para eles a eleição, não tem candidato, estão lutando para ver o que acontece lá dentro. Acho natural ele querer se aproximar, porque ele não tem, eu sinto ele perdido politicamente, não sabe para onde ir e está tentando um encosto lá. Até brinquei que ele foi na inauguração nossa, que acho que faz tanto tempo que ele inaugura uma obra que ele estava com saudade de ver como é que puxava uma fitinha lá, então ele foi lá no Baroel para ver como é que era lá, como é que inaugura uma obra. Então, eu acho isso um pouco da parte dele. Por outro lado, eu acho que, como eu disse, o prefeito receber institucionalmente uma coisa. Agora, eu acho que tem um certo exagero. Eu não sou o prefeito, eu sou o vice-prefeito. Eu não recebo, eu não dialogo e eu deixo claro o meu descontentamento. E tanto é que no Baroel ele foi lá, até fez uma fala fora de contexto, acho que foi meio deselegante lá com o próprio prefeito, com o governo, falando que achava que ia ser uma obrinha meia boca que ele ia encontrar e ele viu uma coisa boa. Eu respondi no microfone que se ele achava que era uma obrinha meia boca, porque ele estava achando ainda que era o governo do Tokuzumi com a esposa dele, né, que o governo mudou e acho que ele não percebeu. Mas eu pontuo dentro da política aquilo que eu acredito e acho correto, isso eu vou falar sempre. E o Rodrigo também, que é o prefeito, sabe como é que eu penso, o ponto de vista que eu defendo, e também não cerceia, não critica, porque faz parte do jogo. Mas também entendo que é natural, né? Ele é da cidade, anda por aí, mas eu sinto realmente que ele está encostando, porque não tem muito para onde ir. E acho também que é um certo exagero por setores do governo de dar esse espaço também para se encostar. Não acho que é o caminho. Nós somos eleitos sem ele e não precisamos dele para a reeleição. As perguntas de alguns internautas aqui, por exemplo, o Herbert está perguntando, mas eu estendo a pergunta para o Mauro Vaz. Se você vai sair candidato nas eleições, né? E o Mauro Vaz também, se vai ser candidato também nas Bom, na verdade, foi feito um convite pelo Marcelo da gente integrar no PDT para fortalecer o PDT, fazer um partido forte, que tenha candidatos. Como o Valmir falou, vai ser uma eleição diferente, né? Não vai ter coligação proporcional, né? Só majoritária. Então nós temos que sair com 29 candidatos. Então isso requer, porque a gente também tem uma responsabilidade. Nós temos 2 vereadores. É um esforço maior, né? O esforço é maior. Então eu vim para esse time para trabalhar na questão mesmo, com a experiência que a gente tem, deixar um partido forte, manter ou ter mais vereadores. O objetivo é esse. É óbvio que a gente defende, aí a nossa defesa é o Valmir ainda, numa reeleição, sendo o vice-prefeito, junto com o Rodrigo. Isso é o pensamento hoje, né, dessa nova executiva do PDT. Tá? Nós estamos trabalhando para isso. Agora, nós estamos aí um ano, mais ou menos, antes da eleição. Um ano, é outubro, né? Em eleição, entendeu? Pode ter que ter mudança? Pode ser, sabe? Mas hoje o nosso foco é isso. Tá? Eu não sou candidato, é óbvio, né? Se ter o Valmir como vice, eu não... Acho que ele quis dizer na composição da Câmara. Não, eu me sinto melhor ajudando, contribuindo dessa forma. Nós fomos, na eleição passada, nós elegemos 2 vereadores numa coligação de 3 partidos, né, Mauro? Foram. Você vê, com 3 partidos nós elegemos 2. Dessa vez a tarefa fica mais difícil, sozinho, porque tem que tentar reeleger 2 com um partido só, né? Mas isso vale para todos, né? Então é uma tarefa realmente muito difícil, você ter bons candidatos. A gente sabe como é que funciona o processo eleitoral, se tem um candidato forte aqui, alguém já não quer entrar, então você tem um debate interno muito acalorado, muito difícil, mas a gente está compondo o PDT da melhor maneira, tem muita gente querendo chegar, mas também tem que chegar com um pouco de afinidade, como eu disse, porque é comum no processo eleitoral as pessoas também às vezes quererem entrar no partido só para se eleger, sem nenhum vínculo, né, ideológico, e depois sai do partido, enfim, não corresponde àquilo que as bandeiras do partido. Então a gente está fazendo esse debate, estamos trabalhando. O Mauro é um
um elemento importante no processo, tem experiência, vai nos ajudar. Acho que seria um bom candidato a vereador, né? Eu fui vereador também, acho que é um trabalho bacana, tem uma importância, né? Embora seja uma eleição mais difícil, mas nós estamos trabalhando, eu diria, Edgar, assim, nós temos tudo para continuar um projeto que está sendo bom. Eu acho que do ponto de vista administrativo a cidade tem grandes obras, tem muita coisa acontecendo, né? A gente enxerga na população o reconhecimento do trabalho, temos discutido bastante, temos mandado bastante, e tem tudo para a gente caminhar junto, fortalecer e, no segundo mandato, melhorar ainda para aquilo que a gente tem de ideal. Porque no primeiro, eu lembro muito bem que a gente saía na rua dizendo que a gente ia reconstruir, pôr para funcionar aquilo que está parado, enfim, terminar as obras que foram paralisadas, e isso a gente está cumprindo. A gente nem tinha prometido nada de novo, mas mesmo assim estamos fazendo algumas coisas que não estavam prometidas, estamos cumprindo. Logicamente que, pondo a casa em ordem, no segundo mandato, tende a você ter um pouco mais de ousadia e um pensamento mais organizado em cima daquilo que você considera ideal. E eu acho que é esse que é a grande tarefa, né? Daquilo que nos incomoda, daquilo que temos como olhar, que é uma política, por exemplo, bastante contrária do governo federal que está aí, né, que é um governo que desmonta setores da cultura, que não tem um olhar atento para a questão do meio ambiente. Quer dizer, são bandeiras históricas que a gente defende e que a gente quer olhar com mais cuidado para essas bandeiras, a questão das mulheres, a questão da juventude, a questão do negro, né, do LGBT, ou seja, das minorias. Essas pautas sempre foram muito caras para a gente, que tem uma visão de esquerda, e a gente precisa atuar com mais afinco nelas, né? Para isso, precisa consolidar uma política pública. Mas quando você pega uma cidade arrebentada, que você precisa organizar, reconstruir, não é fácil dar conta das duas coisas, né? Então, primeiro tentar organizar para depois a gente avançar um pouco nisso, que é o nosso pensamento, e é aí que a gente tem que tentar convergir. Então é possível emplacar propostas de esquerda num partido liberal, como hoje? Eu acho que não é que o partido é liberal, é porque na verdade o governo não é só de um partido, né? E no caso da gente estarmos juntos, isso precisa ser pensado, né? Não é um governo de um partido. O Rodrigo, embora ele pertença ao PL hoje, né, que foi o PR, que é um partido mais de centro para a direita, ele teve apoio do Marcelo Cândido, que é uma grande liderança de esquerda, né? Então é natural que a gente coloque umas bandeiras nossas também. Não tivemos como construir muitas por aquilo que eu disse. Infelizmente você tem que cuidar do dia a dia, da zeladoria, dos problemas, faltava remédio, não tinha médico, cidade toda esburacada, enfim. Cuidar de tudo isso, essa retomada, nos custou muito tempo, está custando, né? Então precisava reorganizar isso para depois a gente pegar e atingir um projeto. Eu acho possível, dentro daquilo que eu falei. Precisamos aprender a conviver em democracia, com os diferentes, com quem pensa. Logicamente que não pode ter um disparate de pensamento, mas dentro daquilo que eu considero, que eu disse anteriormente, se as convergências forem maiores do que as divergências, não tem problema em seguir. O que não dá é quando as divergências forem maiores que a convergência. Aí a gente fala, opa, aí não dá para caminhar. Eu acho que é possível, mas temos que estar atento, né? O PDT mudou de direção, teve convenção. Tem uma pergunta aqui do Sérgio. Foi feito convenção, precisava ter convenção? Na verdade é o seguinte, quando vence, toda época que vence o mandato, os partidos têm que se reorganizar e fazer suas convenções, onde você tem diretório. No caso de Suzano, foi feito uma convenção. O problema é que foi feita uma convenção totalmente irregular, toda errada, toda complicada, e a estadual não reconheceu essa convenção. E o presidente, o ex-presidente, né, que era o Sérgio, ele ficou 6 anos no partido. Então, ele teve tempo, inclusive, para organizar. Não organizou, a estadual não reconheceu e nomeou um novo diretório. Na verdade, é uma intervenção? Não é intervenção porque venceu o prazo, né? Ele não foi reconhecido a convenção porque perdeu os prazos legais, não cumpriu as determinações
Porque tem regras, né? Do nacional, estadual e aí vai para as municipais. Como não foi preenchido as regras normais, venceu-se o prazo, aí o partido deixa de existir na cidade. O diretório simplesmente some. Você vai no cartório eleitoral, dá lá, inexistente. Aí cabe à estadual, né, criar uma nova comissão. E aí foi feita essa nova comissão e a estadual que nos nomeou, né, através do Lupe, que é o nosso presidente de São Paulo, e o Marcelo, que é a nossa liderança estadual também regional, criou-se o Lupe é nacional, né? É nacional e, estadual. No caso, estadual de São Paulo. Então, aí coube a estadual nomear essa nova comissão, e aí foi nomeado eu como presidente, o Mauro como vice, Terezinha está aqui, nossa tesoureira, temos a Solange Oliveira, temos lá o Edmilson, que está na executiva, também os 2 vereadores, né, que fazem parte da executiva. Criou uma nova direção e nós estamos agora nos organizando aí, pensando no futuro. O fato de você ter ficado muito tempo no PT, eu acho que até deve ter gente ainda na rua que acha que você ainda é do PT, né, talvez. E a gente ouve alguns comentários assim, como não tem ninguém do PT aqui, não dá nem para falar categoricamente isso, assim, de um namoro com o PT para tentar te trazer de volta. Eu já ouvi essa história na cidade, né? Você já recebeu algum convite para voltar depois que saiu? Eu digo, hoje a gente falou sobre isso ainda, né, Mauro, que conforme vai chegando perto da eleição, vai aumentando especulações, as coisas. Falaram que o Marcelo estaria voltando para o PT, né? E outro dia eu vi que o Marcelo iria apoiar a Célia, que a Célia seria candidata pelo PT, com apoio do Marcelo. Ontem eu vi que a Célia viria para o PDT e o Marcelo apoiaria ela aqui. Enfim, eu acho essas especulações muito natural, né? Assim como tem a especulação, né? Que o Estevão aproximou do governo, que o Estevão está no governo, dizem que o Estevão vai indicar o vice, enfim. Chega perto da eleição, essas notícias se espalham por aí com uma velocidade muito grande. O que eu posso dizer é que eu não sou o militante que taca a pedra, né? Eu saí do PT e tenho o maior respeito pelo PT, acho que é um partido que contribuiu muito com o Brasil. O governo Lula, para mim, foi um dos melhores da história. Acho que contribui ainda. É preciso de um partido de esquerda forte. O PT tem isso também no seu DNA. Eu saí de lá por divergências muito mais locais do que nacionais. Tenho discordância de algumas coisas, mas acho também que tem muito acerto. Enfim, então, acho um processo natural. Tenho boas relações, boas amizades. Conheço os vereadores aqui da região, o Iduígues, o Valverde, aqui temos um relacionamento com o Derli, enfim. Não temos o Maciel, que era o presidente, o Reginaldo, não temos um problema de convivência, é bastante harmonioso, mas não tem nada, é tudo especulação o que falam nesse momento. Torço para que o PT se alinhe e consiga fortalecer. A gente tinha vereadores lá, e na época que eu era vereador do PT, a gente fazia um trabalho bastante firme, né, na Câmara, e é preciso que tenha isso, né? Agora, por enquanto é tudo especulação que falam aí. O convite não foi feito. Não foi feito nenhum convite. A gente se encontra por aí, às vezes, em atividades, em eventos, mas não existe. Existe uma boa relação enfim, e muita especulação mesmo. Isso eu sei que existe. Certo. Eu queria falar um pouco do atual governo, né? Você agora está como prefeito em exercício, né? Você vai ficar até o dia 9. Isso. O prefeito está no Japão representando Suzano no evento oficial. Eu queria que você falasse um pouco aí do que vai ser feito nesses 9 dias, aí, 10 dias que você vai estar como prefeito da cidade. E o que a população pode esperar desses 10 dias aí? Olha, eu disse isso hoje também numa conversa. A administração pública, ela acaba tendo uma dinâmica própria, né? Então, a máquina pública, ela vai acontecendo coisas, os processos vão sendo abertos, estão sendo encaminhados, as estações andam, enfim, às vezes o prefeito estando ou não estando, as coisas vão acontecendo. Depende muito mais da burocracia, às vezes, de assinar um documento para poder avançar ou não. Mas a casa
administrativamente está bastante organizada. Antes do prefeito viajar, a gente sentou e alinhou algumas coisas, as obras, né, acompanhar bastante as obras, que é sempre um problema, né, vira e mexe tem um problema, atrasa aqui, paralisa ali, é preciso ficar atento. Nesse sentido, a gente criou lá, né, que foi até uma ideia minha de criar a unidade de planejamento estratégico que acompanha mais de perto todas as ações. A gente hoje acompanha diretamente as emendas parlamentares do governo federal, as emendas... Tem um coordenador da unidade? Eu sou o coordenador, Você é o coordenador. E o André Chiang é o chefe imediato que organiza lá. Mas a gente hoje tem em loco, né, diretamente as emendas do governo do estado, todos os projetos, os convênios com estados, convênios com o governo federal, as emendas dos próprios vereadores, enfim, os projetos, as obras, a gente acompanha de perto. O nosso contato com a Caixa Federal também é feito pela unidade. Então, a gente tem um acompanhamento muito direto de tudo que está acontecendo na cidade e diariamente um dos nossos passa em todas as obras, fotografa, ou seja, tinha 10 funcionários, hoje tem 5, já vai para o relatório, já pergunta por que tem menos, se aconteceu alguma coisa, e ter um contato direto também com as empresas, atrasou o pagamento por algum motivo, vamos correr atrás, para que a gente tenha o dinamismo e não atrase, não pare, né? Então, isso a gente acompanha e isso ajuda muito a gente, porque a gente fica mais sossegado, porque o gabinete do prefeito, em tese, tudo acontece lá, né? Então, desde a compra de um parafuso até a compra de uma máquina. Então, e além do que as demandas dos secretários, da sociedade, dos vereadores, né, da população, das entidades, então tudo bate lá. Então tem muito trabalho. E para que isso aconteça de uma maneira mais tranquila, na ponta tem que funcionar os setores, as secretarias, né? E o PAI contribui muito para isso, para que o prefeito possa ficar um pouco mais tranquilo, né? E salvo se não houver nenhum problema grave, está tudo encaminhado. Eu disse que da última vez que o Rodrigo nem tinha se afastado, mas ele tinha ido para Brasília, e logo de manhã houve aquela tragédia no Raul Brasil, né? Então eu já ligo a televisão, vejo aquilo, falo, meu Deus do céu, é na nossa cidade aqui. E aí a gente não tinha nem noção da gravidade daquilo no momento, fomos por telefone, um passando informação, outro passando informação. Quando a gente viu que o negócio era demais, fomos tudo por Raul Brasil, e eu cheguei lá, o governador chegou lá, e o próprio Rodrigo antecipou a viagem. Foi uma coisa um fato triste, né, lamentável da nossa cidade, que aquilo criou uma crise muito grande para a gente. Mas tomara que nesses dias a gente não tenha nenhuma tragédia, nenhum problema dessa envergadura, e que a gente possa ter tranquilidade para ir desempenhando aí o papel e aquilo que a população precisa. A gente está caminhando para o final, mas o Mauro está aqui, aproveitar que ele está aqui, eu queria que você falasse um pouco, Mauro, do PS, da reforma que está sendo feita, e também a vigilância sanitária está com um trabalho importante agora, também, que é a questão dos canudos. Os canudos, né? Queria que você falasse desses dois assuntos. Assim, para a pessoa poder entender como o Mauro pode estar na vigilância e estar no pronto-socorro. Na verdade, o meu cargo é assistente... a gente questiona às vezes. É assistente estratégico, né? Então, hoje em dia, assim, você não tem a figura do secretário adjunto. Então, só tem o secretário. Então, você tem o estratégico, que é o meu caso. Então, eu optei em ficar na vigilância sanitária. Então, eu trabalho na vigilância sanitária e também trabalho no pronto-socorro. É óbvio que é num comando maior, né? Não preciso ficar o dia inteiro, então eu divido esses dois espaços, né? Eu tenho as equipes para fazer. O pronto-socorro, você sabe que é aquela coisa interminável, né? Onde a gente atende, a grande maioria da população passa por ali. Tem 20 mil atendimentos? Uma média mais ou menos por mês, 20 mil, de 800 a 700 a 800 mil por dia agora. Nós temos agora um desafio de vamos ampliar mesmo, uma ampliação de 40% do tamanho, né, da parte física do pronto-socorro. Começa agora dia 14, então está tendo né, bom dizer que foi com a emenda também dos próprios vereadores, né? Das impositivas dos vereadores. Teve aí uma contribuição muito boa dos vereadores para essa reforma.
E também a parte da vigilância sanitária. Eu estou lá quase 2 anos na vigilância sanitária. O nosso objetivo é ser parceiros. Né? Eu quero ser parceiro com o comerciante, para ser parceiro, todo aquele pessoal que precisa da vigilância, a gente está ali à disposição. Nós temos uma equipe muito boa, né? Os agentes fiscais ali dispostos a fazer um serviço sério, um trabalho sério. E a gente está como o trabalho dos canudos, né? Agora em julho, o governo estadual sancionou a lei que é proibindo os canudos. Inclusive nós vamos começar agora a fazer palestras, né? Não chegar multando, né? Primeiro você tem que conscientizar, né, o comerciante, até a população. O comerciante está até mais fácil. Difícil está a população que pede o canudo, né? Então a gente está nesse trabalho aí. Então eu acho que agora fiscalização começa... é em janeiro. Né? É fiscalização mesmo, assim, para advertência é em janeiro. Então a gente tem todo esse período para conscientizar. Não só a questão do canudo, mas a questão também das outras infrações que acontecem na cidade, na questão da vigilância sanitária. Mas está sendo bem proveitoso, por isso que estou falando. Todo esse trabalho é para o governo, não é nem para a gente, sabe? É para o governo, é para a população, para a gente mostrar que o PDT, ele faz parte do governo, o PDT está junto, entendeu? Não só eu, mas os vereadores, tem pessoas também que é do PDT, que faz parte do governo, todos eles na mesma direção. Nós temos a experiência, né? E também temos a prudência de fazer uma cidade melhor a cada dia, entendeu? Tá certo. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Eu queria que vocês dessem uma mensagem final aí para a gente encerrar o programa. Obrigado pela presença aqui. Tá, a gente que agradece. O DS é um veículo de comunicação que já tem uma história na cidade, né? E a gente considera muito importante que a imprensa, de uma maneira geral, traga os debates, né, para os meios de comunicação, porque é o meio mais direto que a população encontra de saber das notícias, né? E muitas vezes as redes sociais, que eu acho muito bom e tem uma contribuição importante, mas existe muita fabricação de fake news ali, as pessoas ficam confusas, cada um fala aquilo que quer e que pensa, alguns por maldade, inclusive, plantam notícias que não são verdades, né? E a gente poder fazer ao vivo, quer dizer, a gente tem chance de falar realmente aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente pensa, e no caso o leitor, né, ou o ouvinte, ele pode saber com mais propriedade aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente defende, e não, às vezes, umas conversas atravessadas que não condiz com a realidade. Então, a gente agradece o DS por esse espaço e acho que vocês estão cumprindo realmente o papel, que é de levar a informação e de deixar, né, aquele que está na ponta saber da verdade, daquilo que a gente está pensando e planejando. Eu fico muito feliz de participar desse governo também. Eu já fui vice-prefeito, fui secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário da Guarda Municipal, né, e venho participando do governo e realmente trabalhando. E eu tenho uma opinião assim, e aí é óbvio que o Valmir há de concordar, que é o seguinte: a população, o futuro dela depende muito do gestor da cidade. Sabe, um gestor que tem a responsabilidade de colocar a saúde em ordem, de colocar a educação, entendeu? Então, quem mora na cidade, quando você tem uma cidade que está em crescimento, que tem todo esse acolhimento, ele vive melhor. Agora, quando você tem uma cidade que as pessoas não se importam com isso, e aí a gente sabe que tem muita cidade, né, que não tem esse comprometimento, quem sofre é a população. Ele procura, a saúde não tem, procura a educação, não existe, geração de emprego, não existe. Então, a responsabilidade ela é muito grande. A responsabilidade de você fazer uma gestão no município, ela reflete totalmente na ponta daquelas pessoas que realmente precisam. E aí é a nossa defesa também. Nós também trabalhamos para as pessoas, pelo menos o objetivo dos partidos de esquerda, aquilo que nós, né, nos cumprimos a fazer, é você assistir aquele que depende 100% do setor público. Tá? Aquele que está abaixo da linha da pobreza. Então, esse compromisso também com essas pessoas é o que a gente quer implementar, já, né, junto com o nosso plano de governo também, né, para uma reeleição. Então, eu gostaria só de agradecer a oportunidade. Tá certo. Obrigado mais uma vez, vocês. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.